Sabe aquela história clássica do jovem gênio que cria uma empresa bilionária na garagem? Pois é, a história de uma das maiores marcas do mundo não foi nada disso. Ela começou, na verdade, com um vendedor de 52 anos, que simplesmente se recusou a aceitar que o tempo dele já tinha passado. Essa é a história inacreditável e para muita gente improvável de Ray Kroc. Então, a grande questão é essa. Como é que um vendedor, já com 52 anos, conseguiu construir um império global? Pensa bem, numa idade em que a maioria das pessoas já está pensando em se aposentar, e ele ainda por cima com problemas de saúde, de onde veio a energia? E a visão para começar uma verdadeira revolução? Bom, a resposta para tudo isso começa de um jeito bem inusitado, com um pedido muito, mas muito estranho. 8. Só isso. Esse número, 8. Foi a quantidade de máquinas de milkshake que uma única e pequena lanchonete pediu para o Ray Kroc lá em 1954. Para se ter uma ideia, uma lanchonete comum mal dava conta de manter uma máquina funcionando. Agora, 8 era uma coisa de outro mundo. Nunca se tinha ouvido falar. O Kroc, que era quem vendia as máquinas, ficou com a pulga atrás da orelha e pensou, eu preciso ver isso de perto. E não deu outra. Pegou um avião, cruzou os Estados Unidos só para entender o que estava acontecendo. Ok, mas antes da gente mergulhar no que o Kroc achou lá em San Bernardino, a gente precisa dar um passo atrás e entender quem era esse cara. Porque o sucesso dele, olha, não caiu do céu não. Foi algo construído, sabe? Foi o resultado de uma vida inteira de muita, mas muita ralação. Essa linha do tempo aqui resume bem a jornada dele. Dá uma olhada. Nos anos 20, era uma dupla jornada. De dia, vendendo copo de papel. De noite, tocando piano para garantir o sustento da família. Chegaram os anos 30 e ele já era o melhor vendedor da empresa de copos. Aí nos anos 40, ele resolveu arriscar por conta própria, vendendo a tal da máquina de milkshake, a Multimixer. E chegamos em 1954. Com 52 anos, já lidando com diabetes, artrite, e mesmo assim ele continuava na luta, sabe? Ainda buscando aquela grande chance. A ética de trabalho dele era o que movia tudo. E essa frase dele, o trabalho é a carne no hambúrguer da vida. Genial, né? Ela resume perfeitamente o pensamento dele. Para o Kroc, trabalhar não era só pagar contas, não mesmo. Era o recheio, a essência da vida. Era a paixão dele, o que fazia ele levantar da cama todo dia. E foi com essa mentalidade, com essa fome, que ele foi para a Califórnia. Então vamos voltar para 1954. A gente está com o Kroc chegando em San Bernardino, uma cidadezinha quieta, no meio do deserto, e ele está lá para investigar aquele pedido bizarro de 8 máquinas de milkshake. Mal sabia ele que o que estava prestes a encontrar não ia mudar só a vida dele, ia mudar o mundo da comida para sempre. Tenta imaginar a cena. É 1954, San Bernardino, Califórnia. Uma cidadezinha no deserto. E ali, no meio do nada, uma única lanchonete, usando 8 das máquinas dele ao mesmo tempo. Era algo que não fazia o menor sentido. A curiosidade do Kroc devia estar a 1000. Então ele para o carro, desce e fica ali, só observando, tentando entender que mágica era aquela. E o que ele viu, nossa, foi muito mais do que só uma lanchonete cheia de gente. Ele viu um método, organização. Olha só o que chamou a atenção dele. Os funcionários, todos de camisa branquinha, impecável, um entra e sai de clientes que não parava. E o estacionamento, limpíssimo, sem um lixo no chão. E o mais incrível, sem moscas. Era uma operação com uma velocidade, uma eficiência que ele nunca tinha visto. Na hora ele sacou, isso aqui não é sobre vender hambúrguer, isso aqui é outra coisa, é uma revolução. E aquele sistema, aquela mágica toda, tinha um nome. Era o grande segredo por trás daquela eficiência quase hipnótica. E era o motivo pelo qual eles precisavam de 8 máquinas de milkshake ao mesmo tempo. Era o sistema de serviço Speed, uma criação dos irmãos McDonald. E a ideia era radicalmente simples. Vamos focar em 3 coisas. Primeiro, um cardápio super limitado, bem enxuto. Segundo, uma eficiência de linha de montagem tipo fábrica. E terceiro, um foco obsessivo na qualidade. Eles cortaram tudo que não era essencial. Não tinha prato, não tinha talher, não tinha garçonete. Era só o básico do básico, mas executado com uma perfeição absurda. Com um cardápio pequeno, eles podiam se dar ao luxo de fazer poucas coisas, mas fazer essas poucas coisas melhor do que qualquer outra pessoa. E olha só que cardápio era esse em 1954. A simplicidade é genial. Hambúrguer, 15 centavos. Batata frita, 10 centavos. Era isso, pouquíssimos itens. E os preços lá embaixo. A proposta era muito clara. Velocidade, preço baixo e consistência. Mas o que chocou o Kroc foi que, por trás de toda essa simplicidade, existia uma obsessão por qualidade que ele nunca tinha visto nada igual. Quer um exemplo dessa obsessão?
a batata frita. Para eles não era só cortar e fritar, não, era quase um ritual sagrado. Olha o processo. Primeiro, as batatas eram curadas no ar do deserto para converter o açúcar em amido. Depois, elas eram preparadas, cortadas com todo o cuidado e lavadas para tirar o excesso de amido. Aí vinha uma primeira fritura rápida, um branqueamento. E só depois, a fritura final, para deixar ela douradinha e crocante na medida certa. Foi aí que o Croc entendeu. Isso aqui não é uma lanchonete. É uma fábrica de comida de alta precisão. Naquele momento, a cabeça do Croc explodiu. Ele viu o futuro. Ele não estava vendo só uma lanchonete. Ele estava vendo milhares, uma em cada esquina dos Estados Unidos. Só tinha um problema. Um problemão, na verdade. Os caras que inventaram aquele sistema genial não tinham a mesma missão que ele, nem de perto. E aqui a gente tem o grande conflito dessa história. De um lado, a visão do Ray Kroc, que era sem limites. Ele queria um sistema de franquias nacional, um McDonald's em cada canto. Do outro lado, a ambição dos irmãos McDonald era bem diferente. Eles queriam uma vida tranquila, confortável, chega de problema, de dor de cabeça. Eles só queriam curtir o sucesso que já tinham, sentados na varanda. Expandir? Pra quê? E essa frase de um dos irmãos diz tudo. Ele aponta para uma casa e fala, tá vendo aquela casa branca, grande, lá na colina? É a nossa casa. A gente está numa posição de curtir a vida agora, e é exatamente isso que a gente vai fazer. Ou seja, eles já tinham chegado lá, o sonho deles estava realizado, estavam felizes, satisfeitos. Para eles, a ideia de construir um império era só estresse, uma baita dor de cabeça. Já para o Croc, isso era simplesmente impossível de entender. E aí vem um momento decisivo. No meio da conversa, os irmãos comentam como seria difícil achar alguém para tocar uma expansão dessas, para construir a franquia para eles. E na hora, o Croc se inclina e diz, bom, e eu? Foi ali, naquele exato momento. O vendedor de 52 anos viu a porta se abrir e apostou absolutamente tudo. Ele seria o cara. O que aconteceu depois, bom, foi uma das jornadas de negócio mais difíceis, mas também mais explosivas que já se viu. O Croc pegou aquele sistema genial dos irmãos McDonald e, com a sua própria persistência, uma persistência que não acabava nunca, ele transformou aquilo num fenômeno mundial. Mas ter a visão não bastava. A execução foi uma verdadeira batalha. Para começar, o contrato que ele assinou com os irmãos era super restritivo. Amarrava as mãos dele e quase não dava para inovar. Ele teve que quebrar a cabeça para redesenhar os restaurantes para o clima congelante do meio oeste. E o problema da batata? Conseguir fazer aquela batata perfeita fora da Califórnia virou um desafio científico. Ele se endividou até o pescoço para bancar a expansão, chegando a ficar à beira da falência, até que teve uma sacada de gênio. Ele percebeu que o verdadeiro negócio não era vender hambúrguer, era o mercado imobiliário. A empresa começou a comprar os terrenos onde as lojas seriam construídas e alugar para os franqueados. Isso criou um fluxo de dinheiro constante que finalmente fez a expansão em massa ser possível. E o resultado de tudo isso? Olha, foi uma coisa nunca antes vista. Esse gráfico aqui mostra bem o tamanho da explosão. O McDonald's, sob o comando do Kroc, chegou a $1 bilhão em receita em apenas 22 anos. Para comparar, a IBM, um gigante da época, levou 46 anos. A Xerox, 63 anos. Foi um crescimento absurdo. Ele juntou o sistema dos irmãos com a sua ambição sem freio e criou um monstro. E essa frase aqui era basicamente o lema de vida dele. Enquanto você está verde, você está crescendo. Assim que você está maduro, começa a apodrecer. Essa era a filosofia que movia o Croc. Ele nunca estava satisfeito. Ele nunca achou que chegou lá. Para ele, a gente tem que estar sempre verde, sempre crescendo, aprendendo, se adaptando. E de olho na próxima oportunidade. Não importa a idade que se tem. E isso tudo acaba deixando uma pergunta no ar, né? A história do Ray Kroc é um lembrete poderoso de que a grande oportunidade da vida talvez não esteja no passado. Talvez ela esteja bem na nossa frente, agora, disfarçada de um simples pedido de milkshake, só esperando alguém com persistência e visão para enxergar o que mais ninguém vê. Fica a reflexão. Que oportunidades verdes a gente pode estar deixando passar batido?